Eu quero inicialmente dizer que é uma grande alegria estar com os irmãos nesta noite e podermos juntos prestar a Deus a ação de graças que é devida ao seu nome. Assim eu quero agradecer à igreja, ao conselho, na pessoa do reverendo Luiz, pelo convite e essa preciosa oportunidade que nos dão. Eu quero convidar os irmãos a a acompanhar na leitura que faremos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Aos Efésios, capítulo 5. E nós vamos ler os versos 18, 19 e 20. Aos Efésios 5, versos 18 a 20. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Misericordioso Deus, fomos trazidos por Ti à Tua casa nesta noite, para rendermos-Te a adoração, o louvor que é devido ao Teu nome. E fomos trazidos por Ti misericordiosamente para ouvir a Tua voz. E então nós clamamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra o nosso coração, afaste de nós qualquer coisa, pensamento, que desvie a nossa atenção e nos impeça de ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos traga a instrução que venha ao encontro das nossas necessidades. Que o Senhor a aplique nas nossas vidas. Nos faça entender exatamente o que o Senhor quer de nós, nos dê disposição e forças para cumprirmos com a Tua vontade para a nossa vida. É por Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. A partir do capítulo 4, nós encontramos o apóstolo Paulo, já no primeiro versículo, rogando aos seus leitores para que eles vivessem ou andassem de modo digno da sua vocação. E a partir daí ele fala da importância da unidade, porque há um corpo só, portanto, para pertencermos a este corpo precisamos estar unidos através de Cristo Jesus. Ele fala da importância de servirmos uns aos outros, dizendo que o Senhor distribuiu dons, e estes dons têm o objetivo de não nos satisfazer pessoalmente, mas tem o objetivo de servir outros, já que o objetivo desses dons é levar as pessoas ao crescimento, ao desenvolvimento, ou, para usar o termo que ele usa, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ele fala ainda no capítulo 4 a respeito da importância da santidade, de precisarmos nos despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem. E então, a partir daí, ele vai citar alguns exemplos, dizendo que o velho homem que praticava a mentira precisa abandonar esta prática e dizer a verdade. O velho homem que furtava precisa abandonar e agora trabalhar. E assim ele vai mostrando, apontando alguns exemplos, quando no capítulo 5 ele começa falando sobre a diferença entre os frutos da luz, as obras da carne, mostra que é preciso andar de modo prudente, é preciso remir o tempo, e então quando nós chegamos no verso 18, ele diz que é preciso encher-se do Espírito. Na sequência do capítulo 5 e pelo capítulo 6 até o verso 9,
Ele vai mostrar algumas coisas do nosso cotidiano, particularmente dos relacionamentos. E ele vai dizer, então, qual é o lugar da esposa, qual é o lugar do marido, qual o lugar dos pais, qual o lugar dos filhos, o lugar dos servos, o lugar dos senhores. Mas parece-nos que o que ele quer demonstrar com isso tudo, com esse andar digno, com esta vida santa, com esta unidade, com a prática dos dons a serviço dos outros, com a esposa ocupando o seu papel, o marido, os pais, os filhos, o que ele quer demonstrar é que nada disso é possível sem estarmos cheios do Espírito Santo. Ninguém desenvolve santificação sem que o Espírito Santo esteja operando na sua vida. Nenhuma esposa ocupa o seu papel do ponto de vista bíblico e de Deus sem que esteja cheia do Espírito Santo. E a mesma coisa para os maridos, para os pais, para os filhos, para cada um dos modos que aqui estão apresentados. Mas nós encontramos nos versos 19 e 20, creio eu, uma descrição do salmista de só porque ele falou de salmos, eu estou falando de salmista, né? De Paulo, a apresentação de Paulo de uma das formas, ou algumas das formas, através das quais nós nos enchemos do Espírito. Porque a grande verdade é que ninguém é cheio do Espírito Santo se não for cheio da palavra de Deus. Se nós não estivermos abastecendo o nosso coração, o nosso entendimento com as Escrituras, não é possível nos enchermos do Espírito Santo. E é por isso que ele diz, no verso 19, que é preciso falar uns com os outros, com salmos, usando a Escritura para manifestarmos o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa ação de graças entre nós. É preciso cantarmos, louvarmos de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, e então nós chegamos no verso 20, que é onde eu quero concentrar a nossa meditação nesta noite, onde o apóstolo Paulo nos mostra que apresenta-nos uma das formas, não só de nos enchermos do Espírito, mas de manifestarmos que estamos sendo cheios do Espírito. Ou seja, quando nós fazemos estas coisas, o nosso coração, a nossa vida é cheia do Espírito. E quando nós estamos cheios do Espírito, nós praticamos estas coisas. Isso, portanto, que nós temos aqui relatado no verso 20, cria em nós um círculo virtuoso, onde quanto mais fazemos, mais nos enchemos do Espírito, e quanto mais nos enchemos, mais habilitados estamos em fazer. Pois bem, o que o verso 20 nos fala? O verso 20 nos fala sobre ação de graças, sobre rendermos graças. E a primeira coisa que ele nos diz é quando dar graças. Nós sabemos muito bem que há alguns momentos na nossa vida que são especiais. Nos aniversários, seja de nascimento, de casamento, nós rendemos ações de graças. Quando nós conseguimos comprar a casa própria ou reformar a antiga, nós fazemos lá um culto de ação de graças. No meu tempo de criança, a gente tinha até um tour pela casa quando acabava o culto, né? A gente ia conhecer os cômodos. Eu me lembro que o meu filho mais velho era pequenininho, um dia nós fomos numa casa assim, e ele foi saindo andando, eu falei, menino, você não tem educação não? Ele falou assim, pai, estou indo conhecer a casa, não foi isso que a gente veio fazer? Toda casa que a gente vai, a gente sai conhecendo, eu já estou indo. Nós sabemos que há momentos, como este de hoje, mas a ação de graças ela está reservada a instantes, ela está reservada a determinados fatos. O texto começa dizendo, dando sempre. E sempre significa exatamente o que está escrito aqui, sempre. Em todo momento, em todo instante, ou seja, ação de graças não é uma prática pontual, é um estilo de vida. Ação de graças é uma filosofia de vida. Eu, às vezes, vejo
publicações, né, nas redes sociais, outras vezes pessoas falando e dizendo assim: eu sou muito grato a Deus. Ou as pessoas dizem: eu agradeço a Deus todos os dias por isso, por aquilo. E sempre que eu vejo alguém dizendo eu agradeço a Deus todos os dias, ou eu sou grato a Deus, eu me pergunto: como? Escrevendo nas redes sociais que é grato a Deus? Dizendo para uma ou outra pessoa eu sou grato? A verdade é que gratidão, ela se mostra através de atos, ela se mostra através de ações, de reconhecimento. Dar sempre graças a Deus significa que quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós damos graças a Deus. Mas quando nós vamos para o trabalho, o nosso trabalho precisa ser feito de uma forma tal que manifeste o quão gratos nós somos a Deus pelo trabalho, pela vida, pela oportunidade que Ele tem nos dado, e isso serve para os estudos, serve para o lazer, serve para os relacionamentos, enfim, serve para qualquer momento da vida. E nós vamos mostrar que somos gratos na medida em que somos obedientes. Quando o nosso serviço, quando o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos relacionamentos são vividos do modo como Deus estabeleceu na sua palavra. A grande verdade, portanto, é que para rendermos graças a Deus, nós precisamos primeiro saber o que é que rende graças a Ele. Quer dizer, não é como nós achamos. Imagine o seguinte: você quer agradar alguém, e aí você pensa num presente, você pensa em algo. E se você for inteligente, você vai procurar alguém que conhece esse alguém melhor do que você, para você descobrir o que é que essa pessoa gosta. Agora, se você for como eu, você vai pensar no que você gosta, no que você gostaria de ganhar, no que te agradaria, e então vai lá, compra isso e dá. Há uma chance de você acertar, mas muitas de errar. Agora, com relação a Deus, quando você faz isso, é 100% de chance de errar. Porque o seu coração é pecaminoso, sua inclinação é pecaminosa. A grande verdade é que, sabendo o que devemos fazer, já temos dificuldade em fazer, e quando a gente não sabe, nós já temos dificuldade em controlar a nossa inclinação pecaminosa, quando nós sabemos exatamente o que vai agradar a Deus, e quando a gente não sabe. Portanto, para dar sempre graças a Deus, é preciso conhecer a sua palavra, é preciso ter essa visão de que a ação é contínua, porque a ideia de dar graças a Deus aqui, ela não se revela apenas na expressão ou na palavra sempre, mas o modo como a frase está construída na língua original dá a ideia de alguém que tem uma ação constante, uma ação contínua, algo que está sempre presente em tudo aquilo que ele faz. Portanto, quando nós nos perguntamos quando devemos dar graças a Deus, a resposta é em todo o tempo. Mas a segunda coisa que o texto nos diz é pelo que dar graças. E creio que a primeira frase já nos permite pressupor pelo que dar graças. Mas a verdade é que nós somos inclinados a dar graças por aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos alegra. No entanto, Paulo diz que é preciso dar sempre graças e por tudo. Eu disse que nós poderíamos pressupor, mesmo que ele tivesse simplesmente dito assim, dando sempre graças a nosso Deus, só pelo sempre nós já teríamos que pressupor que é por tudo. Porque a nossa vida não é cheia apenas de momentos alegres. Os momentos que nós registramos são alegres. Nós publicamos no Instagram, e sei lá mais aonde, as fotos agradáveis, as boas, as alegres, as felizes.
Os álbuns de foto têm os momentos agradáveis. Mas isso não quer dizer que nós temos apenas momentos de alegria. Nós nos alegramos e nós choramos. Nós ganhamos e nós perdemos. Deus dá e Deus toma. Jó teve uma alegria imensa no nascimento de cada um dos seus 10 filhos. Teve uma alegria imensa na prosperidade dos seus negócios. Viveu dias felizes vendo a harmonia que existia entre os seus filhos. Mas houve um dia em que ele amanheceu com toda esta alegria, mas encerrou o dia não tendo mais nenhum filho vivo, não tendo mais nenhum dos seus bens e tempos depois não tendo mais saúde. Os seus amigos foram embora, os únicos que ficaram foi para atormentar. A gente precisa, é claro, admitir que eles ajudaram. Aqueles dias em que eles sentaram do lado do Jó e ficaram calados, eles ajudaram em muito Jó. Mas quando começaram a falar, só aumentaram a dor que Jó já tinha. Nós temos os momentos alegres e tristes, então se o texto diz que é para sempre, se a ação de graças é uma filosofia de vida, é uma prática constante, então isso quer dizer que é preciso sempre dar graças e sempre dar graças por tudo. Houve um bom tempo da minha vida que eu fugi desse por tudo, eu preferia o outro texto onde ele diz: em tudo, dai graças. Porque aí eu dizia assim, olha, não é para você agradecer pelas coisas desagradáveis, mas é no meio das coisas desagradáveis você encontrar forças para agradecer a Deus por outras coisas. Mas o problema é que um dia eu aprendi que em e por são a tradução da mesma palavra. Então, lá no outro texto em que eu preferi o em, Paulo também pode estar dizendo: por tudo dai graças. Agora, é claro que é estranho à minha mente olhar para as coisas desagradáveis, para as coisas tristes, para as coisas que me fazem sofrer e dizer: por que eu tenho que agradecer a Deus pelas coisas que me trazem sofrimento? Quando o reverendo Luiz leu o texto da murmuração, e ele disse que não importa contra quem murmuremos, é sempre, no final das contas, contra Deus. Porque Ele é o controlador de tudo. Quando você reclama de uma circunstância e diz assim, não estou reclamando de Deus, estou reclamando da coisa, isso é mais ou menos o seguinte, é como se no seu aniversário ganhar um presente, e quando a pessoa está lá na sua frente, entrega o presente para você, você abre o presente e diz, mas que porcaria! E aí a pessoa olha assustada para você e você diz, não é com você. Estou agradecido por você ter me trazido um presente. Meu problema é com o presente, que é uma porcaria. Mas quem comprou? Quem deu? Quem escolheu? O presente pulou sozinho na mão da pessoa e diz, me leva. Eu te escolhi para me dar de presente a ele. Não foi você que escolheu. Então, se alguém está reclamando contra você. Ora, se eu creio que Deus é soberano e tem o controle sobre todas as coisas e que nada acontece sem que seja da sua vontade, se eu creio como Jó que nada pode frustrar os planos de Deus, então eu tenho que crer que todas as coisas que acontecem na minha vida estão debaixo do controle de Deus, fazem parte dos planos de Deus e Ele tem um plano bom para os seus filhos, independentemente das circunstâncias. Portanto, a minha gratidão é porque eu sei que há um propósito naquilo que Deus está fazendo. E o propósito é sempre bom para aqueles que o amam. Por isso, a única preocupação que eu tenho que ter é saber se eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Então eu vou encontrar no Espírito Santo forças para dar graças a Deus, mesmo quando a resposta dele à minha oração é não.
Mesmo quando eu entendo que algo é muito importante e necessário para mim, mas Deus não me dá. Mesmo quando as coisas não acontecem do modo como eu gostaria. Mas o texto diz que nós damos graças em todo o tempo, diz que nós devemos dar graças por tudo e diz também a quem nós devemos dar graças. E ele diz que é a nosso Deus e Pai. É fundamental entendermos que Deus não é apenas, e apenas é força de expressão, Deus, nosso. Ele é nosso Pai. Quando através da obra de Cristo Jesus Ele nos declarou justos, Ele nos recebeu como súditos do seu reino. Nós que éramos escravos do pecado e estávamos perdidos, fomos recebidos agora como servos, servos justificados. Mas Ele não parou aí. Depois de nos justificar em Cristo Jesus, Ele nos adotou como filhos. Ele fez de nós herdeiros do seu reino, co-herdeiros com Cristo Jesus. E isso nos lembra alguém amoroso. Deus e Pai é como a expressão do credo apostólico. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso. E é importante que seja assim, porque se Deus fosse todo-poderoso, mas não fosse amor, não fosse misericórdia, não fosse graça, não fosse Pai, nós estaríamos perdidos. Nós deveríamos preferir que Ele não fosse o todo-poderoso, porque todo o poder dele estaria contra nós. Ou pelo menos inerte. Eu costumo ilustrar essa situação da seguinte forma. Imagine que eu estou devendo muito dinheiro e alguém, qualquer um dos meus amigos, familiares, me ama muito. E ele diz assim, eu sei que você está devendo e eu quero pagar a sua dívida. Quanto é? Eu digo R$1 milhão. E ele diz, eu continuo muito querendo pagar, mas eu não posso. O que eu posso fazer com você é o que os amigos de Jó fizeram na primeira parte, sentar do seu lado e chorar. Agora, e Bill Gates? O que é R$1 milhão para Bill Gates? Nada. E se eu mandar um e-mail para o Bill Gates? Ele é poderoso para pagar a minha dívida, mas ele não me ama. Ele nem sabe que eu existo. Então a chance dele pagar a minha dívida é zero. Isso quer dizer que o Todo-Poderoso e o que ama tem que estar na mesma pessoa para que a gente tenha absoluta segurança. Nós humanos somos falhos e o nosso amor é útil, mas o amor das pessoas por nós não nos livra de todas as dificuldades. O nosso amor pelas pessoas não as livra das suas dificuldades, porque nós somos limitados. Agora, Deus, Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é o Todo-Poderoso, que não só quer o bem dos seus filhos, Ele pode promover o bem dos seus filhos, e Ele promove o bem dos seus filhos, mesmo quando os caminhos que Ele escolhe nos parecem estranhos. Abacuque pediu a Deus avivamento. Aí Deus disse assim, estou levantando os caldeus para invadir e destruir tudo. E peraí, Senhor, eu estou pedindo é avivamento. Então, vai vir avivamento. Mas vem destruição antes. Abacuque diz, eu vou subir lá na torre e vou olhar, porque eu não estou entendendo nada. Mas no final ele diz, olha, mesmo que a videira não dê o seu fruto, mesmo que a terra não produza, eu vou continuar confiando no Senhor. Ou seja, mesmo que as coisas estejam dando aparentemente tudo errado, eu sei que Deus está no controle. Quando você olha para a vida de José, parece que tudo está dando errado. Você só não acha isso porque você sabe o fim da história. Mas se você não conhecesse o fim da história e começasse a ler a história de José, José vê lá sonhos onde ele está em destaque. Dias depois ele está num poço com os irmãos discutindo como é que iam matá-lo. Não é se, é como é que a gente vai matar ele.
Aí ele sai do poço. Bom, parece que a coisa vai encaminhar agora, é vendido como escravo. Chega lá, vai servir na casa de Potifar, escravo. Como é que ele vai ser alguma coisa na vida sendo escravo? Mas ele conquista a confiança de Potifar, e Potifar coloca como o governante, o administrador de todas as suas coisas. Opa, agora parece que o negócio está encaminhando. Aí a mulher de Potifar arma aquela para José, José vai parar na cadeia. Como é que na cadeia ele vai ser alguma coisa? Ah, mas tem dois lá que sonham, ele interpreta o sonho dos dois. Ah, agora esse copeiro vai dizer para Faraó quem ele é, que ele interpretou o sonho, agora ele vai ser livre, quem sabe a coisa caminha. O copeiro esquece dele. E ele fica uns 10 anos preso lá, esquecido. Até que chega um momento onde parece que não vai dar mais em nada, e Deus o coloca como o segundo homem mais importante do planeta. Os caminhos que Deus escolhe não são os nossos caminhos. Não é a nossa forma de fazer. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus que é Pai, esse Deus que é digno de toda a ação de graças, é um Deus que segue caminhos que nos parecem estranhos. Deixa eu dar mais um exemplo de caminho estranho. Jesus vai vir de um dos 12 filhos de Jacó. A primeira coisa que a gente pensa é do primo. A primeira coisa que eu pensava quando era criança, ele veio de José. José é o cara. Não foi de José que ele veio. Bom, então quem sabe vem de Benjamim, que é o outro filho de Raquel, e é o que construiu uma tribo que foi a tribo mais firme, a mais radical, a tribo a que Paulo pertenceu tempos depois. Não foi de Benjamim. Bom, quem sabe então vai ser de Rúben, o primogênito. Não, não foi também. Levi, o sacerdote, claro, Jesus é o sumo sacerdote, só pode vir da tribo de Levi. Não, não foi de Levi também. Foi de Judá. O mais picareta, pilantra, safado entre os irmãos. Aquele que concebeu da nora, achando que era uma prostituta. Aí você vai, não, peraí, Senhor. Deus não facilita as coisas. Ou você crê que Ele está fazendo a coisa certa, ou você crê que Ele está fazendo a coisa certa. Você pode até olhar para algo e dizer, eu teria feito diferente. E graças a Deus você não é Deus. Porque é o que Ele faz que dá certo, são os caminhos dEle. Deus sempre escolhe os melhores caminhos para atingir os melhores fins, por mais que você ache em algum momento da vida que tinha um outro caminho que podia ser melhor, que poderia ser mais fácil. A ação de graças é sempre dada a Deus. Mas há uma última coisa que o texto nos destaca, é que essa ação de graças por tudo, em todo o tempo, a Deus, ela precisa ser feita em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Que até para ser grato, você precisa da graça de Deus. Você não consegue ser grato sozinho. Você não tem mérito para isso. O que você pode apresentar? Eu disse, quando você quer agradar uma pessoa, você dá presente, você faz uma festa, faz um almoço, faz uma janta, dá uma viagem, faz um trem lá que vai agradá-lo e agrada. E é algo que você fez, você conquistou, é seu. O que você tem seu que você pode oferecer para o Senhor e Deus dizer, olha, estou impressionado com você? Porque, aliás, o que você pode dar para Ele que já não seja dele? Se até você é dele. Quando nós fazemos algo e Deus recebe, é graça. E Ele recebe por quê? Porque Cristo é o mediador. As nossas orações, elas são imundas, com os nossos pecados. Mas elas alcançam a presença de Deus, o Pai, porque elas passam por Jesus Cristo, por sua justiça, por sua santidade, pela obra que Ele realizou em nosso lugar. Os nossos cânticos, o culto que nós prestamos, é tudo desprezível, porque a nossa justiça é como trapo de imundície.
Você pode ter o estilo de vida de ação de graças que você quiser, isso é podre, porque está contaminado com seus pecados. Nada que a gente faça é digno de ser apresentado diante do Deus Santo, puro, Criador de todas as coisas como Ele é. A única forma destas coisas tão pequenas, tão insignificantes, que nós fazemos e que nós somos, alcançarem a presença de Deus de forma agradável e servir de fato de ação de graças, é termos a mediação de Cristo Jesus. Por isso que só os crentes em Cristo Jesus conseguem adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque sem a mediação de Cristo é impossível. Quando Cristo disse aos discípulos em João 15, sem mim nada podeis fazer, não é apenas que sem o meu poder, sem a minha capacitação, vocês não vão conseguir atingir objetivos, vocês não vão conseguir com que pessoas se convertam, vocês não vão conseguir fazer a obra missionária. Quando ele diz sem mim nada podeis fazer, é nada mesmo. Você não pode cultuar, você não pode servir a Deus, você não pode orar, você não pode cantar, você não pode pregar, você não pode fazer nada que Deus receba como adoração, se não for através de Cristo. E isso faz com que, no final das contas, toda a glória seja dele. Por isso, quando você acerta na ação de graças, você não tem nada do que se orgulhar. Isso foi graça. Agora, quando você erra, a culpa é sua mesmo. Então, quando as coisas dão errado, culpa sua. Deu certo, a glória é do Senhor, porque nós somos apenas instrumentos. Eu quero terminar dizendo o seguinte: nós precisamos pedir a Deus condições para não sermos aqueles gratos quando tudo vai bem. Aqueles gratos, porque depois da 10ª praga, o meu filho primogênito ainda está vivo, o meu vizinho concordou em me dar das suas riquezas para eu ir embora. Mas eu preciso ser grato também quando eu olho e vejo diante de mim o mar, e olho para trás e vejo o exército egípcio. Ao invés de, nesse momento, dizer, Deus nos trouxe até aqui para nos matar. Eu preciso ser grato quando eu vejo o mar se abrindo diante de mim, e eu atravessando e chegando do outro lado, e vendo o mar se fechando sobre os meus inimigos. Mas eu tenho que ser grato também quando eu olho para as vasilhas e a água acabou. Eu preciso ser grato nos momentos bons, felizes, agradáveis, mas eu preciso ser grato nos momentos difíceis, porque é através deles que o Senhor me santifica, é através deles que Ele me faz crescer, é através deles que Ele me mostra quem eu sou, é através deles que Ele quebra a soberba do meu coração, é através deles que Ele me faz estar prostrado diante da sua presença em todo o tempo. Eu preciso aprender a ser grato sempre e em toda circunstância. E a outra coisa, eu preciso aprender que tudo vem da mão de Deus. Não é o meu trabalho que põe comida na minha mesa, é o Senhor. O trabalho é só o meio. Não foi o médico que me curou, foi o Senhor. O médico foi só o meio. Tudo que nós temos e somos é fruto da graça de Deus sobre a nossa vida. Então sejamos gratos. E por último, lembre-se que não há nada em você, não há nada em mim que impressione Deus. Deus nunca vai olhar para um de nós e dizer, que servo. Tenho muito orgulho de ter alguém tão bom me servindo. Nós não somos nada nem ninguém sem a graça e a capacitação do Senhor. Sem estarmos cheios do Espírito Santo e sem termos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nada
pode ser feito que verdadeiramente agrade ao Senhor. E se nada puder ser feito que agrade o Senhor, nossa vida não faz sentido. Porque só vale a pena viver se vivemos para o Senhor. Porque dele é tudo, por meio dele é tudo e para ele é tudo. Que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe. Amém.